Bem-vindos! Hoje a gente vai dar uma olhada numa visão de mundo, assim, bem radical, sabe? Até desconfortável. Veio de um áudio que a gente recebeu, a perspectiva é muito direta, quase brutal mesmo. A ideia de liberdade, como a gente entende, seria meio que uma ilusão. O que manda mesmo nas relações humanas seria o poder. Nossa tarefa aqui hoje é tentar desmembrar essa ideia, o que significa isso, né? Dizer que o poder é a moeda de troca real e não a liberdade. E o que isso implica para a nossa vida, para o jeito como a gente se relaciona. A fonte propõe uma troca de conceitos que, olha, mexe com muita coisa que a gente acredita. Ok, vamos lá então. Para começar a desembrulhar isso, o ponto de partida do argumento é uma crítica forte ao que ele chama de discurso hipócrita sobre liberdade. A sugestão é radical mesmo. Esquece a palavra liberdade, vamos falar em poder, ou como também aparece no material, energia. Exato! A tese principal é essa. A quantidade de liberdade que alguém tem de verdade seria diretamente proporcional ao nível de poder, de energia dessa pessoa. Não seria algo que todo mundo tem por direito, sabe? Seria mais um resultado, um privilégio que o poder te dá. E os exemplos que a fonte usa para isso são bem do dia a dia, né? Coisas que a gente até observa. Sim, uma pessoa com muito poder, segundo essa visão, sei lá, pode se atrasar para um voo e aí a companhia aérea segura o avião ou reacomoda sem muito estresse. Pode falar coisas que outras pessoas não poderiam, talvez sem sofrer as mesmas consequências, né? Exato. A régua é diferente. E a argumentação vai longe, viu? Sugere que até atos graves podem ser cometidos e o poder financeiro ou político garantiria recursos para uma defesa forte ou para diminuir as consequências. Sim. Quem não tem esse poder, bom, simplesmente não tem essa margem de manobra. Não tem essa liberdade na prática. É uma visão quase darwinista das interações sociais, não acha? A liberdade deixa de ser aquele ideal abstrato, um direito universal, Pois é. e vira um produto concreto do poder que você tem. Isso até conversa com algumas teorias críticas, né, que analisam como o poder age escondido nas estruturas sociais. Mas o jeito que é apresentado aqui é incrivelmente cru, determinista, e essa ideia de energia parece ser um jeito de abranger várias formas de influência. Total. E não fica só na teoria, não. O material cita um exemplo extremo. Uma tentativa de golpe de Estado. Nossa! Seria tipo uma aposta pura no poder acumulado. Se der certo, beleza, é porque tinha poder suficiente para bancar a ação. E se der errado? Se der errado, as consequências para quem tentou vão depender do poder que ainda resta para negociar, para se defender. Mostra como, nessa lógica, até a política no nível mais alto é vista como um jogo de força bruta, né? Exatamente. Reforça essa ideia de que, para essa perspectiva, princípios, leis, tudo isso fica em segundo plano. O que importa é a capacidade de impor a vontade ou de lidar com as consequências usando o poder. O cálculo é todo em cima de risco e recompensa medidos em energia, em poder disponível. É isso. E para tentar organizar essa ideia de energia, o material divide em 5 campos energéticos. O primeiro, talvez o mais óbvio, é o poder físico. Assim. Força bruta, capacidade atlética. Os exemplos são diretos. Você não vai querer brigar com um lutador tipo Mike Tyson, né? Nem apostar corrida contra o Usain Bolt. Claro. É o reconhecimento da superioridade física como uma forma de poder clara em certas situações. A força primordial, né? A base da pirâmide de poder em muitas sociedades, historicamente, uma influência inegável no nível mais básico da interação. Fica mais complexa, eu acho. Riqueza, a capacidade de comprar influência, silêncio, os melhores advogados. O argumento é bem explícito. Muito dinheiro permitiria contratar advogados de primeira linha. Talvez até, bom, a fonte sugere, subornar testemunhas. Nossa. Ou simplesmente indenizar alguém para comprar a quiescência, sabe? Para encerrar um assunto chato. Basicamente, o dinheiro comprando não só coisas, mas resultados e, de certa forma, impunidade. E o que é fascinante aí é essa implicação direta. Se o poder financeiro não só daria conforto material, mas, segundo essa visão,
poderia distorcer ativamente a justiça. Exato. E isso bate de frente com a nossa noção de igualdade perante a lei, né? Tornando a justiça, na prática, uma função do dinheiro que você tem. É uma afirmação bem forte sobre como o dinheiro funciona no mundo real. Parece que essa visão encara essa compra de resultados como algo quase natural dentro dessa lógica do poder. Pois é. Seguindo, temos o poder político. A influência direta no governo, no legislativo, no judiciário. Ter acesso, ter costas quentes, como se diz. Uhum. Contatos, né? Exato. O quarto é chamado de poder mental. Achei curioso esse nome, parece ser uma mistura de poder intelectual com poder de comunicação. Interessante. A inteligência, a habilidade de argumentar, de persuadir, mas também a capacidade de usar a palavra para difamar, para destruir reputações. O poder da retórica, da informação. Sim, o controle da narrativa. A capacidade de moldar a opinião pública ou de detonar oponentes pela argumentação ou pela manipulação da informação mesmo. Um campo de batalha que só cresce na era digital, né? Com certeza. E por último, o quinto, poder estético-fama. Beleza, carisma, ser conhecido, reconhecido publicamente. Ao capital simbólico. Isso, ser uma figura conhecida, admirada, desejada. Isso também dá um tipo específico de influência de poder. A atenção, a admiração. Tudo isso vira influência, abre portas, garante um tratamento diferente. Faz sentido. E aí o argumento dá um passo além, que eu achei particularmente interessante. Ele afirma que essas diferentes formas de energia, de poder, são de alguma forma intercambiáveis. Como assim? Poder acumulado numa área poderia ser convertido ou transbordar para outra. Entende? Entendi. O exemplo que a fonte usa é de alguém que tem sucesso na carreira, né? Poder intelectual, comunicação, daí ganha muito dinheiro, poder financeiro. Com esse dinheiro, cuida melhor da saúde, poder físico, faz contatos importantes, poder político-social, e investe na própria imagem, poder estético. Haveria, uma taxa de câmbio para essa conversão, mas ela seria possível e até esperada. Essa categorização e a ideia de intercâmbio, isso lembra muito conceitos da sociologia como os tipos de capital do Bourdieu, sabe? Econômico, social, cultural, simbólico. Verdade. A observação de que eles podem ser convertidos uns nos outros é bem real, a gente vê isso acontecer. Uma pessoa com muito capital cultural pode conseguir um bom emprego e juntar capital econômico, por exemplo. Sim. O que chama atenção na abordagem da fonte é apresentar isso de forma quase mecânica, como se tivesse uma tarifa fixa para essa troca. E isso levanta uma questão importante, né? Qual? Será que essa visão não simplifica demais a realidade? Ignora fatores como sorte, a origem social da pessoa, as barreiras estruturais, tipo racismo, machismo, sabe? Que dificultam muito essa conversão para certos grupos? A fonte parece focar só na agência individual, baseada no poder que a pessoa já tem, desconsidera um pouco o peso das estruturas. É uma ótima pergunta. Essa crítica não invalidaria, pelo menos em parte, a observação da fonte sobre a troca. Quer dizer, mesmo com barreiras, mesmo não sendo um processo mecânico, essa conversão ainda acontece, né? Talvez mais difícil, de forma desigual, mas acontece. Ah, sem dúvida, a conversão acontece. A crítica não é a observação em si, que tem sua validade. É mais ao determinismo e à aparente falta de consideração pelos fatores de contexto, pelas estruturas que moldam como essa conversão acontece, para quem ela acontece e com que facilidade. Entendi. A fonte apresenta como se fosse uma lei da física, quase. Ignora as complexidades sociais que mexem muito com isso. Entendido. E essa visão de mundo focada no poder se estende, de um jeito bem polêmico, para a liberdade de expressão. Ah, essa parte é delicada. O material ataca o que ele considera a ideia de liberdade de expressão absoluta. Chama de discurso ultrapassado, ainda mais com o alcance das novas tecnologias hoje em dia. Argumenta que aquela premissa americana de liberdade total, sabe, onde qualquer um pode dizer o que quiser sem filtro, seria uma grande mentira. Forte isso?
E a argumentação vai além. Liga diretamente o que chama de discurso de ódio a consequências trágicas no mundo real. Cita exemplos como o impacto de narrativas hostis sobre crianças palestinas, a situação de famílias imigrantes separadas nos Estados Unidos, mencionando até a agência ICE. Sim, a Agência de Imigração Americana. Exato. A fonte atribui essas situações, pelo menos em parte, ao discurso de certas figuras públicas. E aqui é muito importante reforçar, a gente está relatando a perspectiva do material, tá? Sem endossar. Claro, claro. É a análise da fonte. A fonte chega a sugerir que uma reação física violenta contra quem fala certas coisas seria quase natural. Usa a frase, o cara só foi lá e reagiu fisicamente, ao descrever um cenário hipotético. Nossa. Se a gente conectar isso com a lógica central do poder, o que essa perspectiva parece dizer é que a liberdade de expressão sem limites é, na prática, um privilégio dos poderosos. Aqueles que podem falar e bancar as consequências, ou cujas palavras têm menos peso negativo por causa da posição que ocupam. Ou então é uma ingenuidade perigosa para quem não tem poder. Faz sentido. Dentro dessa lógica, A censura, nessa visão cínica, sempre existiria, mas seria aplicada de forma desigual. Os fracos são silenciados pela lei, pela pressão social, até pela força bruta, enquanto os fortes definem os limites do que pode ser dito. e como um contraponto a essa suposta liberdade sem limites, o material traz os conceitos de responsabilidade e respeito ao próximo. Ah, interessante. Argumenta que as regras sociais, de etiqueta, de convivência, elas existem justamente porque não dá para fazer ou dizer qualquer coisa sem esperar uma reação, uma consequência. Critica aquela ideia de autenticidade usada como desculpa para invadir o espaço do outro, para ser desrespeitoso. Compara a situação com alguém que chega numa festa e resolve andar nu. Tipo, existem normas sociais, né? É interessante trazer a responsabilidade. Mas, se a gente for aplicar a própria lógica da fonte, aí vem a pergunta. Quem define o que é responsável? O que é respeitoso ou aceitável? Boa pergunta. Não seriam essas próprias normas de convivência, no fim das contas, manifestações do poder dominante daquele grupo, daquela sociedade? A fonte parece criticar a hipocrisia da liberdade absoluta, mas acaba caindo numa aceitação quase resignada de que as regras, sejam elas quais forem, são impostas ou mantidas por quem tem mais energia, mais poder para isso. Fica uma tensão aí, né? Sim, fica ambíguo. E a análise não para nas estruturas sociais. Ela vai para o nível individual também. Foca na perda de poder, especialmente ligada ao envelhecimento. Ah, a questão do declínio. Isso. O material menciona o declínio cognitivo, fala de Alzheimer, esquecimento, a dificuldade em acompanhar novas tecnologias, um apego exagerado ao passado, o saudosismo, a fragilidade física e até a teimosia, como fatores que diminuiriam essa energia vital. Entendi. Vários aspectos do envelhecimento vistos como perda de poder. E a consequência descrita é dura. A pessoa que perde essa capacidade de gerenciar seus recursos, de se adaptar, ela acaba sendo atropelada pelo mundo. Perde relevância, influência. A fonte usa o termo entropia para descrever esse processo de declínio, que atingiria quem não consegue mais manter ativo o seu círculo de manutenção do poder. Círculo de manutenção do poder. Mesmo quem tem muito dinheiro ou muitos contatos políticos, estaria só tentando se manter em órbita, sabe? Lutando contra essa força que puxa para baixo. Isso reforça demais a visão determinista e, sinceramente, bastante brutal do material. O valor de uma pessoa parece estar ligado quase que exclusivamente à sua capacidade atual de exercer poder, de ter e usar essa energia. É o que parece. Não parece ter espaço nessa lógica para compaixão, para o valor do legado que a pessoa construiu, para a dignidade que todo ser humano tem independente da força ou influência naquele momento? Não mesmo. E essa ideia de uma contraidade energética é particularmente sombria. Sugere quase uma força ativa do universo trabalhando contra quem está enfraquecendo, como se a natureza conspirasse para acelerar o declínio. Torna a luta pela manutenção do poder algo incessante, implacável. Exclui muitas das qualidades que a gente geralmente considera humanizadoras, né? Totalmente.
E aí a gente chega na conclusão que é talvez a parte mais direta e niilista de todo o argumento. Lá vem. O conselho final que a fonte dá é para abandonar ideais como igualdade, direitos universais, que são classificados de forma bem pejorativa como discurso de comunista, socialismo utópico. A descrição de quem não se encaixa nos critérios de poder, pobre, feio, feia, sem inteligência, fraco, é cruel mesmo. Essa pessoa seria insignificante comparada a uma barata. Nossa Senhora. Pesado. Muito. A recomendação prática que a fonte oferece é quase um manual de sobrevivência cínico. Entenda onde você está na órbita de poder, na tal pirâmide energética. Identifica a sua posição, se ajusta da melhor maneira possível dentro dessa realidade de hierarquia e, basicamente, aceita. A atitude final que transparece é de indiferença total com o que está fora do seu alcance ou interesse direto. O resto é foda-se, não é problema meu. Essa conclusão é a apoteose de uma forma extrema de realpolitik individualista, sabe? Aquela visão de mundo baseada puramente em poder e interesse próprio sem quase nenhuma consideração por ideologia, ética ou bem-estar coletivo. É bem isso. Se a gente levar isso às últimas consequências, essa filosofia justificaria a indiferença total ao sofrimento dos outros, a exploração dos mais vulneráveis, tudo em nome de otimizar a própria posição na hierarquia do poder. E isso nos obriga a perguntar, uma sociedade pode realmente funcionar? Ou sequer sobreviver a longo prazo, baseada só nessa premissa de autointeresse calculista, numa luta constante por poder? Complicado de imaginar. Onde fica a cooperação, a empatia, a busca por justiça que vá além da simples vontade do mais forte? A fonte parece jogar tudo isso fora, como se fossem só ilusões ou ferramentas dos fracos. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, exploramos hoje uma perspectiva bem radical, né, vinda desse material que a gente analisou, onde o poder físico, financeiro, político, intelectual, social é apresentado como a única força que move a vida humana de verdade. A liberdade nesse cenário seria só um subproduto, um privilégio que essa energia acumulada concede. É uma visão desconfortável, sem dúvida. Joga fora ideais de igualdade e pinta um quadro de luta constante por relevância energética, por se manter ali na órbita de influência. O que é fascinante aqui, e talvez o ponto mais valioso de parar para pensar numa análise como essa, mesmo discordando das conclusões mais extremas, é justamente como ela nos obriga a encarar o papel inegável e muitas vezes incômodo que o poder tem em todas as áreas da vida e da sociedade. Verdade. Essa perspectiva, com toda a sua crueza, com a simplificação que talvez ela tenha, ela cutuca nossas idealizações, sabe? Desafia a gente a olhar para dinâmicas de poder que muitas vezes a gente prefere ignorar, diminuir ou disfarçar com discursos mais palatáveis sobre liberdade, direitos, igualdade. Com certeza. E isso nos deixa com uma última reflexão, né? Uma provocação final inspirada por essa análise tão direta. Até que ponto as estruturas sociais que a gente conhece, leis, normas de convivência, instituições, são, na verdade, manifestações de poder disfarçadas. Mecanismos criados e mantidos por quem tem mais energia. E, por outro lado, até que ponto essas mesmas estruturas conseguem, de verdade, limitar, regular ou até transcender essa lógica da força bruta, do poder puro, que foi descrita de forma tão nua e crua hoje. Fica aí a pergunta para a gente pensar.